Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo novamente para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar as suas escolhas, para te ajudar a ter reflexão, discernimento, sabedoria. Tudo isso a gente encontra na palavra de Deus, que é maravilhosa, ela é útil para todas as áreas da nossa vida. Eu vou compartilhar com vocês um breve versículo que nos traz uma mensagem muito valiosa e que, com certeza, se nós aplicarmos, se nós praticarmos, vai abençoar muito a nossa vida. Assim como toda a palavra de Deus, ela é cheia, ela é enriquecida de boas dádivas, de sabedoria, de bons conselhos e direcionamento para a nossa vida. Então, o versículo que eu quero compartilhar se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 28. Eu vou ler o versículo 19, que diz o seguinte: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Existem outras traduções que no lugar de vadios coloca quem segue, quem acompanha ociosos, e tem versão também que fala aquele que acompanha, que vai atrás de fantasias. Então, tudo isso nos dá a ideia de uma vida de bagunça, de zona, de mais companhias, mais escolhas. As nossas escolhas precisam também ser boas escolhas. As nossas companhias precisam ser boas escolhas para a nossa vida. Então o versículo nos diz que aquele que lavra a sua terra, aquele que trabalha na sua terra, aquele que se empenha, será farto de pão. E pão aqui não é apenas falando de maneira literal, será farto de toda a sorte de bens necessários. Não lhe faltará alimento. E também não lhe faltará muitas outras coisas, porque o ser humano ele não vive apenas do que é necessário, né? Ninguém quer viver apenas de pão e água. Todo mundo quer ter uma roupa confortável, um sapato confortável, ter um momento de lazer com a família, e tudo isso requer dinheiro, requer uma demanda financeira. Mas o texto nos mostra a diferença. Aquele que segue a ociosos, aquele que segue vadios, que vive na vadiagem. Antigamente era comum falar isso, né? Vadiagem, aquela pessoa que vive à toa, uma vida mais boêmia, uma vida de zona, de farra, sem muito comprometimento, que não quer saber, não prioriza trabalho, que só quer saber de oba-oba, de farra. Essa pessoa se fartará de miséria. Aquela vida dissoluta, aquela vida que nos lembra muito o filho pródigo, que levou toda a sua herança antes da hora, gastou tudo com falsos amigos, com muita bebedeira, promiscuidade, com mulheres, com toda aquela zona, e depois ele ficou na pobreza, ele foi para o meio dos porcos, ele teve até mesmo a vontade de se alimentar da comida dos porcos, tamanha a sua fome, tamanha a sua miséria, tamanha a sua decadência. E isso acontece muito. Às vezes a gente passa por pessoas em situação de rua, ou pessoas que ainda têm uma casa para morar, mas estão numa vida muito miserável. E a gente fica se questionando o que levou aquela pessoa àquela situação. E existem infinitas possibilidades. E dentre essas infinitas possibilidades, muitas vezes a pessoa está naquela situação de mendigância, ou ela tem uma casa para morar, mas ela vive numa situação de extrema miséria, porque antes, num tempo passado, ela foi uma pessoa tão irresponsável, uma pessoa tão inconsequente, como o versículo nos mostra, com mais companhias, mais escolhas, muito dado à bebedeira, farra, promiscuidade, boemia, aquela zona toda que hoje em dia a pessoa vive em grandes apuros, porque esse é o resultado das escolhas que ela fez. Mas em Deus nós podemos ter uma vida nova. Muitos de nós
chegamos a um determinado momento da vida, depois de alguns anos, né? A idade vai passando, a gente espera que a sabedoria vá chegando. Para algumas pessoas, infelizmente, não. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Mas espera-se que com o passar dos anos a gente vá adquirindo sabedoria. E quando a gente chega lá na frente e vê que muito do nosso sofrimento era desnecessário, foram reflexos de atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar. Então Deus é misericordioso para nos dar uma nova chance, uma oportunidade de nós termos um novo começo, de nós termos uma nova vida, uma nova realidade. Então, se você se enxerga nesse versículo, poxa, eu gastei tudo que eu tinha, eu só queria saber de farra, hoje em dia eu estou passando uma vida tão terrível, não dei valor para o trabalho, hoje em dia eu quero trabalhar, não consigo emprego, estou passando dificuldade. A primeira coisa que você deve fazer é exatamente isso, é reconhecer. Eu sempre digo que o problema, ele não pode ser resolvido se você não reconhece que aquilo é um problema, né? Quando a pessoa finge que está tudo bem, ela não vai resolver. Então, o primeiro passo para a resolução de um problema é reconhecer e assumir que existe um problema que precisa ser tratado. E tenha certeza de que se você tiver um coração sincero, se você realmente se arrependeu de toda a vida dissoluta que você viveu, de todo aquele tempo ocioso, aquela vadiagem, você não dava valor ao trabalho, se juntou com gente que também não queria saber de trabalho, gastou tudo que tinha, se você reconhece que errou e se você quer mudar, tenha certeza que Deus tem todas as ferramentas para você começar do zero. Ah, mas eu não tenho nada para começar. Comece do zero. Você já começou reconhecendo que você tem um problema, admitindo que você errou e buscando em Deus solução. Ninguém precisa viver o resto da vida e morrer no sofrimento, apenas que essa pessoa queira. Jesus está sempre disponível, 24 horas por dia. Ele está sempre disponível para nos ajudar, para nos dar uma vida melhor. Então ninguém precisa arrastar até o final da vida um sofrimento, porque em Deus nós temos solução para todas as coisas. Então fica para todos nós essa reflexão. Volto a dizer aqui, se você chegou agora no vídeo, Provérbios 28, versículo 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. É muito importante que você saiba escolher as suas amizades. Tem gente que só pode te levar para o buraco. Tem gente que nunca vai edificar a sua vida, porque não consegue edificar a própria vida. Eu costumo dizer que aquela pessoa que faz mal para si mesma não tem como fazer bem para o outro. Aquela pessoa que só se droga, só bebe, só fuma, só vive em fornicação, prostituição, adultério, roubando, matando, mentindo, fazendo todo tipo de atrocidade. Essa pessoa está fazendo tão mal a ela mesma. Como você espera que ela seja um bom amigo para você? Como você espera que ela seja um bom namorado? Como você espera que seja uma boa amizade, um bom conselho? Como você espera que vai te levar para um bom caminho? Se você se junta com pessoas que agem de maneira sábia, inteligente, pessoas que fazem bem para a sua própria vida, são pessoas que você deve se juntar. Mas como você vai se associar, andar, caminhar, sentar na mesma mesa, comer do mesmo prato, levar para a tua casa, dormir na casa dele, na casa dela? Como você vai andar com pessoas que vivem uma vida totalmente errada? Que tudo que fazem é errado, que estão acostumadas ao erro, a roubar, a mentir, a enganar, a prejudicar as pessoas, e para elas está tudo certo, isso é normal, não tem nenhum problema com isso. Como você espera que essas pessoas sejam uma boa amizade, uma boa companhia? Então isso é muito claro, é muito óbvio na nossa vida. Se você trabalha, se você busca crescer na sua vida, você vai se aliar com pessoas que sejam assim e você vai prosperar.
Se você é uma pessoa também ociosa, preguiçosa, não quer saber de trabalho, você quer o dinheiro, mas não quer o trabalho, e você também se junta com pessoas assim, uma hora você vai colher miséria, porque o dinheiro acaba. Aquela pessoa que usa da beleza, da juventude para ganhar dinheiro, um dia você não vai ser jovem e não vai ser tão belo. Aquela pessoa que usa de artimanha para dar golpe em outras pessoas, uma hora a casa cai e uma hora você não vai conseguir mais. Aquelas pessoas que se aproximam de pessoas idosas para tentar tirar um dinheiro aqui, uma aposentadoria, uma herança, às vezes até se casam com o olhar na herança daquele idoso, uma hora a casa cai, uma hora você é descoberto, uma hora o golpe não funciona mais. Então, busque na sua vida aquilo que é digno aos olhos de Deus e Deus abençoa. O perverso, Deus não abençoa. O perverso, ele é largado à sua própria sorte. Agora, aquele que é justo, correto, que anda buscando fazer a vontade de Deus, esse o Senhor abençoa. Esse o Senhor abençoa. Então, eu deixo essa reflexão para todos nós. Busque o trabalho sincero, o trabalho honesto. Mas no momento eu só tenho uma barraquinha para trabalhar na rua de camelô. É um trabalho honesto, você não está tirando nada de ninguém. Deus vai fazer que você vá crescendo, você vai evoluindo, você vai prosperando. Ele vai melhorar a tua vida porque ele vai ver em você sinceridade. Ele vai ver em você uma pessoa que trabalha, não é uma pessoa que rouba o que é do outro. Busque trabalhar, que Deus te abençoará e você terá fartura, não só de comida, mas o Senhor vai prosperar a sua vida. E não ande com pessoas preguiçosas, pessoas que vivem na vadiagem, na vagabundagem, pessoas que querem dinheiro, mas não querem trabalho, pessoas que vivem naquela fantasia, naquela ilusão. Sai de um bar, fecha um bar, vai para outro, sai de um bar, fecha um bar, vai para outro. Virou a madrugada, chegou o novo dia, as pessoas saíram para trabalhar, aquele grupo continua vadiando pela rua, sai de um bar, vai para outro e vai para outro e gastam tudo que tem. Não seja assim. Não siga essas pessoas. Fuja dessas companhias, porque você vai acabar na miséria, você vai acabar mal. Eu quero deixar essa mensagem para você. Peço que você compartilhe também essa mensagem com outras pessoas. A internet tem um alcance muito, muito amplo, então quando você compartilha, você está dando a possibilidade de muitas outras pessoas receberem essa mensagem, inclusive jovens. É uma mensagem que a palavra de Deus ela serve para todas as pessoas em todas as idades. Mas essa mensagem específica eu acho que combina muito com jovens e com alguns adultos também que não entenderam que eles já chegaram na vida adulta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.